E declaro aberta a 16ª reunião do Grupo de Trabalho destinada a elaborar estudos para a reforma da legislação eleitoral. Encontram à disposição dos senhoras e senhores deputados cópia da 15ª ata da reunião realizada no dia 8 de abril de 2021. Nos termos do ato da mesa do parágrafo único do artigo 5º do ato 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata. Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Passamos à ordem do dia. Essa audiência atende requerimento 2/2021 de minha autoria, que tem o tema da presente reunião como apontamento e sugestões para a reforma do Código Eleitoral. Anuncio aqui a presença dos senhores Thales Cerqueira, promotor de Justiça e Eleitoral de Minas Gerais, foi vice-diretor da Escola Jurídica Eleitoral do TSE. Dr. Flávio Eduardo Brito, advogado, coordenador de pós-graduação de Direito Eleitoral da Faculdade Vinícius, referência da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Passo aqui a orientação para todos os nossos amigos que irão fazer parte dessa audiência pública. Antes de passar a palavra, peço que prestem bastante atenção às regras. O convidado terá 10 minutos para a sua exposição, podendo ser prorrogado a critério dessa presidência, se julgar necessário. Os deputados interessados em interpelar os convidados devem a sua exposição, podendo ser prorrogado a critério dessa presidência, se julgar necessário. Os deputados interessados em interpelar os convidados deverão se inscrever pela plataforma Zoom ou pelo Infoleg e terão tempo de 3 minutos, facultada a interpelação pelo tempo da réplica, igual a 3 minutos, e a tréplica, igual a 3 minutos. Vedado a qualquer um dos oradores aqui presente interpelar um ao outro. Vamos dar início, então, à nossa audiência pública e passo a palavra ao senhor Thales Cerqueira, promotor de Justiça e Eleitoral de Minas Gerais, que foi vice-diretor da Escola Jurídica Eleitoral do TSE. Vossa Excelência tem 10 minutos, doutor. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Jonathan de Jesus, presidente do Grupo de Trabalho para Melhoria e Estudo da Reforma do Código Eleitoral. Deus sempre conosco, esperando encontrá-los todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Santíssima nos proteja nesse momento. É uma alegria imensa estar aqui compartilhando com o meu amigo, Dr. Flávio Brito, com o Dr. Vinícius e todos os demais convidados aqui presentes, deputados, nesse momento. Eu tenho, apesar do tempo de 10 minutos, que eu já parabenizo e cumprimento a todos pelo belíssimo trabalho que está sendo realizado, eu vou ter que ser curto, rápido, mas fico à disposição depois nas perguntas para aprofundar, saudando aqui 2 grandes amigos, que foram 2 grandes deputados federais que não estão mais conosco, que é o Dr. Luiz Flávio Gomes, meu amigo pessoal, e da qual eu participei do curso dele, e o Dr. Enéas Carneiro, grande amigo que me convidou, viu, deputado Jonathan? Ele me convidou para a primeira reforma política do qual eu participei em 2004 e 2005 na Câmara dos Deputados. Depois eu participei em 2009 e agora em 2021. É uma honra. Então, com base nisso, eu vou dar um pouquinho dessa minha experiência de ter participado por 3 oportunidades na Câmara dos Deputados sobre reforma política. O momento não é bom, deputado, a gente sabe. Nós estamos vivendo um caos do ponto de vista humanitário, pandêmico, mas também um caos jurídico no Brasil. E aí a pergunta a resposta está em a teoria do caos, que inclusive influenciou o seriado chamado Lost, de muito sucesso nos Estados Unidos, é um padrão de organização dentro de um fenômeno desorganizado. Então nós temos aqui um código eleitoral de 65, recepcionado, a gente usa o termo correto em direito, recepcionado pela Constituição, e adequado em algumas situações, e isso é importante falar daqui a pouquinho. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: nós estamos vendo que a presente grupo de trabalho estão reformando o Código Eleitoral. O melhor para o Brasil seria codificar a legislação eleitoral
ou consolidar a legislação eleitoral, por conta das resoluções do TSE. É isso que eu pretendo desenvolver aqui. Muito bem, mas em primeiro lugar, nós temos que tratar da Constituição Federal, que é o princípio da hierarquia. Lá no seu artigo 14, parágrafo 9º, diz que lei complementar estabelecerá casos de inelegibilidade. Isso tem que ficar muito claro. Como o Código Eleitoral foi recepcionado, por quê? Porque ele é anterior à Constituição de 88, ele foi recepcionado e adequado naquilo que era exigido de lei complementar, é importante frisar que alguns temas que essa comissão tratar, especialmente quando se versar sobre ações eleitorais que gerem inelegibilidade, tem que ser feito por lei complementar. Ou seja, se a reforma do Código Eleitoral não for feita por lei complementar, uma simples canetada do Supremo derruba todas as matérias ligadas à inelegibilidade. Por quê? Porque se exige no processo legislativo que ela tenha sido feita por lei complementar. Isso ocorreu em 1999, Excelência, quando a Lei 9.840, que foi um movimento da sociedade civil organizada, movimento de combate à corrupção eleitoral, a CNBB e vários outros órgãos participaram, a AB, enfim, para fazer a lei de compra de votos, a famosa lei de compra de voto. Como não tinha como averiguar as assinaturas naquela época, né, para a iniciativa popular, acabou virando um projeto de iniciativa parlamentar, mas mesmo assim foi considerado como se fosse iniciativa popular simbolicamente pelas assinaturas. E a discussão que se travou na época foi exatamente isso. Poderia uma lei ordinária tratar de assuntos ligados à inelegibilidade? E essa discussão perdurou, foi uma discussão grande no Supremo, por conta que falava do artigo 41A, compra de voto, condutas vedadas do 73, o artigo 262 mexeu também no 262 do Código Eleitoral, por lei ordinária, e veio essa grande discussão. Até que chegou, Excelência, a lei complementar 135 de 2010, a chamada Lei do Ficha Limpa. E aí eu vou contar um making off aqui, se o senhor me permite, uns bastidores, quando eu estava na Escola Judiciária Eleitoral, a EJE, do TSE, como vice-diretor. Eu sempre propus que a Constituição tem que ser aplicada, já que a nossa Constituição é rígida, sob pena da gente implantar um direito eleitoral do inimigo, como eu falei na época, a gente tem que, evidentemente, aplicar a Constituição nos seus exatos termos. Ora, naquela época, a lei do Ficha Limpa veio com uma intenção de moralizar, né, as eleições, deputados. Só que eles queriam retroagir a lei dos Ficha Limpa para deputados, mesmo com coisa julgada. Eu não concordava com isso. E foi esse um dos motivos que eu pedi para sair, fiz um pedido de demissão formal para sair do TSE, porque eu estava totalmente contrário ao pensamento do TSE, e até por questões de respeito ao TSE, eu saí, porque não teria sentido eu ficar palestrando contra, e como eu fiz e faço até hoje, contra a retroatividade da lei do Ficha Limpa. Não contra a lei do Ficha Limpa, mas contra a retroatividade. Imagina um deputado, por exemplo, Excelência, que está lá na sua casa e foi julgado com um processo, com coisa julgada, passou até o prazo da ação rescisória eleitoral de 120 dias, e ele estava inelegível por 3 anos. Vem a nova lei, fala que é 8 anos, um oficial de justiça vai na casa dele e fala, você está intimado que o senhor está inelegível por 8 anos. Mas peraí, eu tenho como me defender? Não, você não tem como se defender. Mas como assim? Agora é 8 anos. Então, realmente, isso foi, para mim, a implantação de um ativismo judicial perigoso, né, que nós estamos vendo hoje em dia com maior poder, e que retroagiu aí, violando o artigo 16, o princípio da segurança jurídica, tal, tratando alguns políticos como se fossem inimigos da nação, né? Isso aí vira o que a gente chama o cidadão vira inimigo do Estado. Só que nós vamos ver que para isso precisa acontecer outras coisas. Muito bem, mas vamos avançar. Aí veio a Lei 9.504, Excelência, no seu artigo 16A, que a gente estava brigando muito na época nesse ponto da reforma política, que colocasse um dispositivo, isso já estamos em 2009, Excelência, que colocasse um dispositivo que, na ação de impugnação de registro de candidatura, aquele candidato que fosse inelegível, ele poderia concorrer por sua conta e risco, porém, os votos deles deveriam ser engavetados ou nulidificados, o termo técnico, se ele não conseguisse o registro, deferir esse registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Muito bem. O que acontece? Aí que é a sugestão que eu vou dar hoje aqui para que seja alterado no novo Código Eleitoral o artigo 175, parágrafo 4º, Excelência. O que diz isso? Vamos lá, vamos tratar os dois primeiro.
O artigo 16A só funciona para ação de impugnação de registro de candidatura. O episódio, Excelência, é até pitoresco. Um grande ministro, viu, doutor Flávio? Um grande ministro do TSE, da classe dos juristas, da classe dos senhores, estava no avião e um senador da República estava falando ao telefone. Eu não vou falar o nome, evidentemente, desse senador, vocês me permitem. E o senador falando assim, bem alto, e não sabia que no banco de trás estava o ministro, o super-ministro do TSE. Ele disse assim, não tem problema não, coloca esse candidato a deputado inelegível, não tem problema nenhum, porque os votos vão para a legenda. O ministro, ouvindo aquilo, achou um pouco estranho, e aí reuniu, fez a resolução do TSE, a primeira resolução que tratou da teoria do conta e risco e dos votos engavetados, que lá em 2009 foi virar lei. Então, nas ações de impugnação de registro de candidatura, o que acontece? O candidato inelegível pode até concorrer, só que os votos dele não computam e nem vão para a legenda. O problema, Excelência, está exatamente no artigo 175, eu gostaria que o senhor prestasse bastante atenção nesse ponto, que é uma luta minha de há mais de 15 anos. Artigo 175, parágrafo 4º. O que é isso? Lá, para as eleições proporcionais, o que acontece? Nas eleições proporcionais, quando um candidato concorre e pratica um abuso de poder político, econômico, de autoridade, esse candidato em particular, ele é declarado inelegível numa ação de investigação judicial eleitoral, numa AIME, ação de impugnação do mandato eletivo, porém os votos dele vão para a legenda. Isso fere a Constituição Federal, né, artigo 5º da Constituição Federal, que trata das provas ilícitas, e evidentemente que isso daí faz com que o partido seja beneficiado. Então, o TSE acaba trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Porque ele finge, na verdade, que está tirando um candidato que tem compra de voto, ou que tem conduta vedada, ou abuso de poder político, quando, na verdade, ele está exatamente trocando esse candidato por um suplente. E aí, o que diz a Constituição Federal? Que diz que é proibido, nesse caso, provas ilícitas. Ora, se é proibido provas ilícitas, evidentemente que as provas derivadas da ilícita, a gente chama isso de fruto da árvore envenenada, devem ser repudiadas do sistema. Muito bem, passando por isso daí, nós estamos vivendo uma fase, Excelência, do direito eleitoral do inimigo e do direito penal do inimigo. Como eu tenho apenas 11 segundos aqui, eu peço só para estender mais 5 minutos, se Vossa Excelência me permitir. Tem autorização, Excelência? Pergunte de novo, doutor, por favor. Não, eu pedi só autorização para estender por mais 5 minutos, se o senhor autorizar. Autorizado. Obrigado, Excelência. Então, nós estamos vivendo no direito eleitoral do inimigo. Eu vou dar alguns exemplos perigosos de ativismo judicial. Na época, quando eu estava na escola judiciária eleitoral, eu falei que não poderia o TSE agir assim, e muito menos o Supremo, porque, evidentemente, a nossa Constituição é rígida, haveria uma hipertrofia. Ora, chegou-se ao ponto, Excelência, de estabelecer por julgamento, como se fosse legislador, abuso de poder religioso e abuso de autoridade religiosa. Mas não por lei, mas por resolução. Chegou-se ao ponto de que o TSE, na época do saudoso doutor Enéas, do Prona, ele estabeleceu uma norma de transição dos artigos 51 e 54 da lei partidária para estabelecer que haveria cláusula de barreira. Ora, isso fez com que vários partidos pequenos fizessem uma fusão ou incorporação, e depois o Supremo, lá na frente, nas ADIs 1351, 1354, falou que não poderia haver essa cláusula de barreira porque feria a pluralidade partidária. Ora, onde está o caráter nacional dos partidos políticos? E outra coisa, o Brasil não é igual o México e a França para fazer abuso de poder político, de autoridade religiosa, abuso de poder de autoridade religiosa para fins de estabelecer na nossa Constituição. Por quê, Excelência? Porque eles estão aplicando atualmente, isso nós estamos vendo em inquéritos, que eu deixei materiais, inclusive 3 materiais, tudo que eu estou falando eu deixei para Vossa Excelência disponibilizar aos deputados e ao público em geral, nós estamos vivendo não mais na nossa Constituição rígida. Isso a gente tem que deixar bem claro. Nós estamos vivendo um consequencialismo constitucional. O que significa isso? O Judiciário, o STF, o TSE, estão legislando no vácuo legislativo. Ou seja, e só uma consolidação das leis eleitorais, além da codificação do Código Eleitoral, nós temos que consolidar todas as resoluções do TSE para ficar claro o que pode e o que não pode.
porque cria nos tribunais superiores, Excelência, teses maquiavélicas e não, vamos dizer assim, deontológicas, porque o direito é os meios justificam os fins, não maquiavelismo, os fins justificam os meios. E aí o que acontece? Torna-se o judiciário um órgão político sobre os bons fins de corrigir os vácuos legislativos e até os rumos do executivo. Bom, chegou-se ao ponto até determinar o Senado que se instale uma CPI. Isso fere o princípio do check and balance, do artigo 2º da Constituição Federal. Nós estamos vendo deputados presos, as imunidades já não estão valendo mais, nós estamos vendo jornalista preso, nós estamos vendo ministros que estão transformando quase que em delegados. Eu nunca vi alguém ser ofendido e essa própria pessoa que é ofendida julgar o seu ofensor. Isso está ferindo, então, portanto, o sistema acusatório. Então, tudo isso aí é o chamado consequencialismo constitucional, abandonando a Constituição rígida, politizando o judiciário, e isso é possível de correção, segundo o jurista Ives Gandra, através do Congresso Nacional, através do decreto legislativo, artigo 49, inciso 11 da Constituição. Ou seja, cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua competência, e aí, nesse caso, o instrumento seria o decreto legislativo para anular as decisões do STF, TSE, que usurparem a sua competência. Da mesma forma que nós temos o 52, inciso 5 da Constituição, que trata da tese da mutação constitucional no controle difuso. Mas a que ponto nós chegamos? Ora, é preciso, então, a gente acabar com essa hipertrofia do Poder Judiciário, porque, Excelência, preste atenção, isso não vai ficar bem para ninguém. Isso não vai ficar bem para ninguém. Em 1985, um alemão chamado Jacobs, né, que é um grande defensor do direito penal do inimigo lá na Alemanha, disse o seguinte: com base nas políticas públicas de combate à criminalidade nacional e internacional, o direito penal do inimigo significa o quê? Antecipação da punição do inimigo e relativização ou supressão de todas as garantias processuais ou constitucionais. Tudo bem, Excelência, mas para isso precisaria o Congresso Nacional, vou repetir, o Congresso Nacional criar leis severas direcionadas à clientela do direito penal ou do direito eleitoral do inimigo. Aí sim, quem seriam esses inimigos? Os corruptos, os de colarinho branco, os traficantes, o crime organizado, enfim. Aí sim, mas é o Congresso Nacional. Se você tirar isso do Congresso Nacional, não vai salvar ninguém. Aliás, a liberdade de expressão que eu estou tendo aqui, amanhã eu posso ser preso, simplesmente por estar questionando. Então, esses momentos que nós estamos tratando aqui, Excelência, essa oportunidade que a Câmara está nos dando e de conversar sobre a reforma do eleitoral, do Código Eleitoral, é exatamente isso. Então, a minha sugestão primeira seria o quê? Seria fazer súmulas vinculantes, né? Súmulas vinculantes na Justiça Eleitoral e, nesse primeiro momento, cancelar o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, em homenagem ao artigo 5º, 54 da Constituição, que proíbe prova ilícita e derivada da ilícita. Para quê? Para aquele candidato, agora já finalizando, para aquele candidato, para aquele candidato que comprou voto, teve conduta vedada, abusou do poder político, econômico, de autoridade, esse candidato, mesmo que o julgamento venha após as eleições, não importa, esse candidato não pode transferir voto para o partido, porque o partido estaria se beneficiando da ilicitude do candidato. Então, nesse caso, aplicaria o fruto da árvore envenenada, a teoria do fruto, ou prova ilícita por derivação, se preferir. E, nesse caso, todo mundo pergunta, mas vai mexer no quociente eleitoral de todo mundo? Não, não vai haver dança das cadeiras. Vai haver apenas um recálculo do quociente eleitoral e partidário apenas para aquele candidato. É a sugestão, agradeço o tempo, Excelência. E estou falando aqui igual o doutor Enéas rápido, mas acho que eu consegui passar pelo menos o meu recado. Muito obrigado, Deus abençoe. Doutor Tales, muito obrigado. Gostaria de fazer uma solicitação para o senhor, que o senhor encaminhe todas as sugestões propostas aqui sobre forma de lei para o nosso GT. No mesmo e-mail que o senhor recebeu o convite para o sistema, o senhor pode encaminhar também. Eu vou aqui quebrar o protocolo rapidamente antes de passar para o doutor Tales Brito, para o doutor Flávio Brito, desculpa, e vou passar para a nossa consultora para fazer um comentário rápido sobre isso que o senhor falou, sobre uma parte do que o senhor falou, a doutora Eise Kelly. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui acompanhando a fala, querido amigo como o doutor Flávio Brito,
doutor Thales, doutor Vinícius, doutor José Antônio, prazer. Doutor Thales, só para fazer um esclarecimento, até para tranquilizá-lo, com relação aos trabalhos do nosso GT, o novo Código Eleitoral, ele será, sim, uma lei complementar, até para que nós possamos regulamentar o artigo 121, parágrafo 4º da Constituição, que diz respeito à organização e criação e organização da justiça e competência da justiça eleitoral. Com relação ao que nós vamos fazer com relação à legislação esparsa, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições e também as resoluções do TSE, principalmente naquilo que toca à organização das eleições, serão também tudo aquilo que está funcionando, como diz a nossa relatora, a deputada Margarete, será reaproveitado por essa comissão. Com relação à lei da ficha limpa, a lei 64/90 também virá para o Código, não existirá mais uma legislação avulsa, mas apesar em que pese também eu tenho minhas ressalvas com relação a vários pontos dessa lei, o nosso presidente e a nossa relatora, eles reconhecem que a sociedade civil tem essa legislação como muito importante e há, sim, uma intenção de preservar a lei da ficha limpa naquilo que ela é constitucional, naquilo que o Supremo já disse que ela é constitucional, fazendo apenas alguns ajustes pontuais, isso em toda a legislação, na verdade, para adequar o código ao Código Eleitoral, uma sistematização, como diz a nossa relatora, para fazer uma acupuntura aqui na legislação eleitoral somente em alguns pontos. E como o nosso presidente Jonathan já solicitou, para que Vossa Senhoria apresente, então, em forma de texto legal, essa sugestão, tanto das súmulas vinculantes, para a criação de súmulas vinculantes do TSE, quanto essa questão da revogação do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. É isso, muito obrigada, boa tarde a todos. Eu acho que caiu a conexão do nosso presidente, não estou identificando aqui. Bom, na ausência do nosso presidente, então, aqui já peço permissão aqui para passar a palavra, então, para o doutor Flávio Brito. Doutor Flávio Brito, que é um grande advogado eleitoralista, que foi desembargador aqui do TRE-DF. Senhor presidente, como a sua conexão tinha caído, eu tomei a liberdade de começar a anunciar o doutor Flávio Brito, então, para que ele faça sua exposição. Bom, boa tarde. Estão me ouvindo? Está ouvindo, senhor presidente? Estão me ouvindo? Ouvindo, desculpa, faltei aqui, entrei pelo celular, a internet do aqui, agradeço a doutora Kelly, nossa consultora, e já vejo que ela deu continuação aí, mas pelos critérios regimentais, passo a palavra, Brito. Senhor presidente, deputado Jonathan de Jesus, a quem eu cumprimento toda a composição de parlamentares da Câmara Federal, dileto amigo, parlamentar respeitado, fui líder do Republicanos, minha querida amiga Izzy, cumprimento também aqui o doutor Marcelo Vaik Pugliese, que está aqui presente, são diletos amigos, o meu professor de ontem, de hoje e de sempre, Thales Tácito Cerqueira, professor da Faculdade Republicana, que eu tenho a honra de coordenar o curso de Direito Eleitoral. Demais palestrantes, meus senhores e minhas senhoras, e senhores servidores assim, da Câmara, que são quem movem efetivamente toda a engrenagem assim, dos trabalhos que dão todo o suporte necessário para a execução desses trabalhos parlamentares.
Eu venho aqui, basicamente, falar de 3 pontos e vou procurar ser, assim, sucinto. Concordo, assim, muito com várias das ponderações do professor Thales Tácito Cerqueira. Eu tenho visto muito em São Paulo, isso em aimes das eleições municipais e também em algumas AES, alguns pedidos de cassação de mandatos, diplomas, e com a retotalização. Essa retotalização, ela ainda tem sido, assim, um pouco tímida, aonde eu tenho atuado, né? Vi uma questão de uma AIME que foi julgada improcedente, até que havia uma candidata a vereador dizendo que não tinha sido observado o critério da distribuição do fundo para as mulheres, e por isso havia uma suposta fraude assim na questão eleitoral, na questão das cotas femininas. Me preocupa, e aí eu já vou entrar assim também nos outros pontos, porque nós temos que realmente ter, quando a fraude ela é evidente, nós temos que ter sanções mais severas, né? E com a própria retotalização de votos, sim. Mas me preocupa, por exemplo, ao citar essa questão assim da fraude que foi alegada dentro do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, aonde movimentou-se a máquina, efetivamente, judiciária eleitoral, com algumas suposições e falácias divorciadas. E aí eu ouso dizer que o Republicanos, nas eleições de 2020, ele fez uma grande contribuição, aonde ele, ao aprovar os critérios junto ao TSE da utilização do recurso, ele deu conhecimento aos 27 TRS do Brasil. Então, eu vejo com preocupação que muitos TRS diziam o seguinte: não, isso é uma questão meramente administrativa, vou mandar arquivar e não vou dar seguimento, comunicar esse critério da Nacional para os juizados não, as zonas eleitorais. O que, a meu ver, isso criou uma série de processos inconvenientes nas zonas eleitorais. Ora, uma das formas que nós conseguimos efetivamente derrubar essa argumentação falaciosa dessa AIME no Vale do Paraíba era de que a Nacional havia efetivamente cumprido com a sua questão de gastos. Era um critério dela, do Diretório Nacional, obrigação exclusivamente dela. Então, eu vejo que o novo Código Eleitoral ele deve conter também, doutor Ezequiel, um dispositivo para que esses comunicados que são feitos efetivamente, que vão impactar nesse processo, que os TRS repassem isso para as zonas eleitorais, que não fique assim na discricionariedade assim do relator ou do presidente de determinado TRE. Vejo também com muita preocupação, e participei a convite do doutor Marcelo Vai-Pugliese de um GT, ele até me perguntou sobre qual GT eu gostaria de participar na época, e eu falei tanto da questão de partidos políticos quanto da questão dos temas eleitorais, que não é o caso nessa nossa comissão. Mas até tive uma participação tímida no GT de sistemas eleitorais, em função das minhas últimas atividades,
Mas o que me chama muito a atenção, principalmente também na questão da problemática que envolve as agremiações partidárias, nós estamos vivendo hoje, e aí eu digo com muita preocupação, uma avalanche de processos judiciais de danos contra os partidos políticos. Existe até eu vou omitir aqui o Estado, né, digo que, infelizmente, está sendo numa unidade da Federação da Região Nordeste, aonde um determinado causídico entrou com 113 processos contra diretórios nacionais, objetivando, a meu sentir, se apoderar indevidamente do fundo partidário, que é dinheiro público. E pasmem os senhores e senhoras que, mesmo tendo a previsão expressa do artigo 15A da Lei 90/96, aonde peço vênia para ler, aonde diz o seguinte, no parágrafo 1: o órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária de sua sede, inclusive nas ações de natureza civil e trabalhista. O que está acontecendo? E eu acho e coloco essa preocupação para que a gente possa colocar isso no texto legal, seja do novo Código Eleitoral, seja do Código de Processo Eleitoral, para que isso seja feito de uma forma mais evidente. Por que isso? Porque é inconcebível. Hoje nós temos só uma agremiação partidária de um colega nosso, advogado, são 33 ações indenizatórias, no valor médio de R$15 mil. Isso é um absurdo que está acontecendo. E é claro que vai ter repercussão, tanto a nível local de OAB, quanto de CNJ. Isso até falando publicamente, é bom que isso seja colocado para o Brasil, porque tem que ser apurado a regularidade na tramitação desses 113 processos que, a meu ver, merecem ser devidamente investigados na sua regularidade de tramitação. Então, vejo essa preocupação também. E por fim, um outro ponto que eu gostaria de colocar também, e que me preocupa muito, eu peço, desde já, deputado Jonathan, que seja, se possível, estendido um pouco o meu tempo, só para que eu possa concluir assim, uma preocupação dentro do direito partidário, que é um nicho bem específico dentro do direito eleitoral. Vejo com muita preocupação também a questão das prestações de contas dentro da justiça eleitoral. Eu gostaria de, primeiro, assim, antes de avançar, fazer o meu registro de grande respeito e carinho por toda a equipe do nosso Tribunal Regional Eleitoral do DF. Eu tive a honra de servir e a minha atuação se deveu muito aos servidores da Justiça Eleitoral. E registrar também que o TSE tem uma equipe muito competente. Entretanto, alguns equívocos e excessos estão sendo cometidos pelo órgão de contas, isso em detrimento das agremiações, isso especificamente dentro do TSE. É uma preocupação minha, acho que nós temos que colocar de uma forma muito incisiva a questão dela ser regulamentada assim, efetivamente por lei, no critério objetivo e não no critério subjetivo, e não deixar esse ponto que a ASEPA venha a atuar como tem atuado, assim, equivocadamente, em critérios muito subjetivos. E aí eu peço vênia para ler e colocar o porquê dessa manifestação e por que acho que
essa comissão tem o poder-dever de objetivos. O artigo ele diz o seguinte: a fiscalização de que trata o caput tem o escopo por identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos e candidatos. Ou seja, até esse ponto, a meu sentir, nós temos que o setor de contas ele faz uma análise, efetivamente, meio que de uma auditoria de contas. Ele não pode, como vem sendo feito, em alguns excessos, que eu já vou falar, ele não pode entrar na análise da atividade político-partidária ou interferir em sua autonomia, que é a continuação desse parágrafo. E eu acho que isso no Código tem que ficar muito evidente, doutor Ezequiel. Sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. E aí eu vou para o parágrafo 5º. Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade. Voltamos, então, àquela análise de que essa análise de contas ela é meio que uma auditoria técnico-contábil. Vedado, prestem bem atenção, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. Aqui, nesse ponto, inclusive, eu sugeriria uma alteração na redação, colocando cabendo exclusivamente essa terminologia aos magistrados emitir juízo de valor. Por que eu digo isso? Pasmem os senhores que hoje o nosso setor de contas ele está exigindo que o dirigente partidário, seja da agremiação que for, ele tem que apresentar uma ata de uma reunião. Por exemplo, ele foi em Macapá. Ele tem que apresentar uma ata da reunião de 4 anos atrás de Macapá. Ora, se ele não tem essa ata, ele vai ter que fabricar? É isso que o setor quer? Pasmem os senhores o seguinte: se essa nossa reunião, essa sessão fosse presencial, ela poderia ter um coffee break. Se você, partido político, faz um evento e tem um coffee break, a conta só pode ser aprovada se você tirar uma foto da mesa com os comes e bebes. Isso é um absurdo. Nós estamos vendo análise de contrato. Eu entendo um técnico requisitado dizendo, eu entendo que tal fornecedor não tem capacidade de prestar o serviço. Espera um pouquinho, se o serviço foi prestado, se o objeto é lícito, as partes são capazes, existe um pacto assunto servando, por que o técnico, ele vai emitir um juízo de valor de forma concorrente com o magistrado? Então, ficam essas ponderações que eu gostaria de colocar aqui. Gostaria de, por fim, mais uma vez registrar que tenho profundo respeito pelos servidores da Justiça Eleitoral, do TSE também, mas é algo que precisamos ter critérios objetivos. Eram essas as minhas contribuições. Agradeço o convite, a oportunidade, e é uma honra retornar à Câmara Federal em uma nova comissão de reforma eleitoral. Eu palestrei em uma equipe em que eu fui indicado pelo deputado Márcio Marinho, era presidida pelo deputado Lúcio Vieira Lima, e é uma honra retornar e contribuir para o aprimoramento da legislação e para o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Flávio Eduardo Brito, carinhosamente conhecido por nós como doutor Flávio Brito, que é advogado, coordenador de pós-graduação eleitoral da Faculdade Republicana e desembargador do TRE do DF também, que muito nos orgulha. Mas eu peço ao senhor que encaminhe a esse GT, todas as demandas necessárias sobre forma de lei. Passo a palavra agora ao senhor Vinícius Monteiro de Barros, doutor em Direito Processual e defensor público federal. Vossa Excelência tem 10 minutos, podendo ser
ampliado mais 5 minutos a critério dessa presidência sobre sua solicitação. Excelentíssimo senhor deputado presidente Jonathan Pereira de Jesus, republicanos de Roraima, caríssimas e caríssimos servidores aqui presentes, cumprimento-os na pessoa da doutora Ezequiele Barros, do doutor Márcio e da doutora Sara, que muito bem nos acolheram e permitiram este colóquio, este encontro hoje à tarde, sem cuja coordenação esse encontro não seria possível. Quero cumprimentar os eminentes palestrantes que me antecederam, o promotor Dr. Thales Tácito Cerqueira, o advogado Dr. Flávio Brito, e quero já cumprimentar de antemão o palestrante que me sucederá, Dr. José Antônio Moroni. Quero fazer um agradecimento especial ao excelentíssimo deputado Orlando Silva, do PCdoB da Bahia, que fez esse convite gentil à Defensoria Pública da União para participar deste debate, na pessoa da nossa presidenta, a doutora Luciana Ditz, da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. E quero também deixar um abraço fraterno à estimada e excelentíssima deputada Margarete Coelho, PP do Piauí. Tive notícia agora pela Ezequiele que ela é a deputada relatora do projeto, e folgo em saber de Ezequiele, folgo em saber da qualidade do projeto, que a deputada Margarete Coelho é de singular competência e dedicação. Muito bem, como não poderia deixar de ser convidado, então, pelo deputado Orlando Silva, eu me faço presente para falar um pouco de defensoria pública na área eleitoral, algo que talvez, Ezequiele, não sei se constou da temática dos trabalhos anteriores ou das exposições anteriores. É sabido que a defensoria pública ainda está instalada no país de maneira precária, em caráter efetivamente não suficiente para atender a todo o grave ônus constitucional que a Constituição de 1988 cometeu a ela. Mas a Defensoria Pública, pela via da Defensoria Pública da União, tem a sua atribuição de atuação no judiciário eleitoral positivada nos artigos 14 e 22 da Lei Complementar 80 de 1994. Evidentemente, quando nós fazemos uma pesquisa simples na redação do atual Código Eleitoral, é desditoso constatar que não há nenhuma menção à Defensoria Pública no Código Eleitoral de 1965. É compreensível, do ponto de vista histórico. Afinal, a primeira experiência da Defensoria Pública no Brasil ocorreu no estado da Guanabara, na década de 50. Em seguida, o nosso estado, Minas Gerais, doutor Thales Tácito, que instalou a Defensoria Pública, e de lá para cá, fato é que a Constituição de 88 foi a primeira a alçar a instituição ao caráter de essencial, permanente, a função jurisdicional do Estado, e colocá-la daí em diante numa condição de essencialidade para o correto exercício da jurisdição. De lá para cá, de 88 para cá, nós tivemos as importantíssimas emendas constitucionais 45 de 2004, 74 de 2013 e 80 de 2014, que só fizeram reafirmar a Defensoria Pública como, nos termos do artigo 134, hoje vigente da Constituição, expressão e instrumento do regime democrático, direcionada fundamentalmente à orientação jurídica, à promoção dos direitos humanos e à defesa em todos os graus, de forma extrajudicial e judicial, individual ou coletiva, de todos os necessitados. Então, se em 65 é compreensível que a Defensoria Pública sequer constasse no texto do Código Eleitoral, não quero crer que um código e um trabalho que se pretende e se mostra vanguardista, que é esse trabalho sob a presidência do deputado Jonathan
e sob a relatoria atenta da deputada Margarete, que é uma grande defensora da Defensoria, posso dizer isso, de cadeira, né, ouvide um capítulo, que seja uma seção no Código Eleitoral, para definitivamente avocar a Defensoria a cumprir o seu papel constitucional e legal na área eleitoral. Nós temos visto isso acontecendo no recentíssimo Código de Processo Civil de 2015, cujos trabalhos foram encaminhados sob a presidência do ministro Luiz Fux. A Defensoria mereceu um tratamento absolutamente dedicado, praticamente em simetria com a advocacia privada, a advocacia pública e o Ministério Público, já que são todas funções essenciais da jurisdição. Também podemos acompanhar isso, caríssima Ezequieli, nas reformas parciais, pelas quais o Código de Processo Penal passou. Nós tivemos 4 grandes reformas do Código de Processo Penal e agora, mais recentemente, o projeto anticrime, que alterou alguns dispositivos do Código Penal, da Lei de Execuções Penais, do Código de Processo Penal, e sempre a Defensoria vem apresentada com esta distinção. Ora, a título de colaboração com as demais funções essenciais da jurisdição, como, por exemplo, na tutela coletiva, na conscientização e educação para direitos humanos e direitos de cidadania, como está expressamente no artigo 4º, incisos 1, 2, 3, 7 e 8 da Lei Complementar 80 de 94, ora, ainda para aquilo que a Defensoria Pública faz de melhor, para contribuir com a redução dos níveis de trabalho excessivo nos escaninhos do Judiciário. A Defensoria Pública, é bom lembrar, que prioriza a resolução extrajudicial das controvérsias, artigo 4º, inciso 2 da Lei Complementar. Então, quer me parecer que o Código Eleitoral no século XXI há de primar pela orientação jurídica das pessoas que desejam ingressar na vida política. Fico aqui a pensar, sobretudo nas eleições municipais, quantas pessoas interessadas em se filiar a um partido político, em buscar a orientação jurídica para, via agora o doutor Flávio falar, para bem prestar as suas contas. Temos casos na Defensoria Pública de candidatos que se veem às voltas com algumas sanções, multas às vezes, do Judiciário Eleitoral, porque não sabiam que ao se candidatar precisariam manter uma conta aberta e ainda que não houvesse tramitação nessa conta bancária, teriam que fazer a prestação de contas. Então, quero crer que a Defensoria Pública tem um papel a cumprir nessa nova redação, Ezequieli, e nós também temos minutas de dispositivos legais que poderiam destacar esse tipo de atuação no novo Código, né? Mencionei aqui a resolução extrajudicial das controvérsias, a orientação jurídica e preventiva a candidatos e demais partícipes do processo eleitoral, inclusive a título individual, o que é vedado ao MP, na medida em que o MP como custos legis ou custos iuris, só pode fazer uma defesa abstrata, ainda que coletiva, dos interesses dos cidadãos. Não é possível que o MP faça essa defesa individual, vem aí a Defensoria preencher essa lacuna, e é muito importante lembrar também da atuação já reconhecida tanto pelo Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o HC 143.641, que ficou famoso porque concedeu a possibilidade de as mães que têm filhos menores de 12 anos, que respondem a processo penal, permanecerem em liberdade, como no STJ, relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, HC 568.693, reconhecem o papel da Defensoria como custos vulneráveis, algo que não se sobrepõe à tarefa de custos legis do MP ou custos de iuris, e preserva a autonomia da defesa constituída, quando ela existe, do advogado particular. Né? E, finalmente, eu gostaria de sugerir, tentando exorbitar pouco o meu tempo, viu, presidente? Acho que também vou pedir com a concordância de Vossa Excelência um pouquinho mais de tempo, em homenagem à defesa, para equilibrar o sistema. Senhor presidente, o modelo, né, falei um pouco da posição da Defensoria na Constituição e que se reflete no âmbito eleitoral, falei um pouco da funcionalidade da Defensoria, o que ela poderia
colaborar com esse novel código e com esse novo sistema, que certamente será dos mais bem elaborados, e eu posso dizer que o modelo da Defensoria Pública Eleitoral, acho que posso falar assim, um modelo de Defensoria Pública Eleitoral traria não só a vantagem de dispensar eventuais gastos do Judiciário Eleitoral com a advocacia dativa, que acontece onde a Defensoria ainda não está instalada, sobretudo, né, como poderia, de maneira bem destacada, ser espelhada naquilo que acontece hoje com o Ministério Público da União. É bom lembrar que o Judiciário Eleitoral faz parte estruturalmente do Judiciário Federal, né, do Judiciário da União, melhor dizendo, e que os procuradores da República exercem as suas funções por expressa previsão da Lei Complementar 75 de 93, onde há instalação do Ministério Público Federal. Certamente, felizes estamos que o Ministério Público não tem os déficits de instalação que a Defensoria Pública tem. E ainda assim, o Ministério Público da União precisa realizar convênios com o TSE e com os Ministérios Públicos estaduais para que os promotores, né, os membros do Ministério Público do Estado, atuem frente aos juízos eleitorais e às zonas eleitorais, né? Então, o Ministério Público Federal fica com a atribuição no plano dos tribunais e onde não há instalação e não há, evidentemente, capilaridade suficiente do Ministério Público Federal para responder a todas as zonas eleitorais, o Ministério Público do Estado exerce e muito bem esse munus. Seria o caso, então, de se pensar a título de sugestão, senhor presidente, senhores palestrantes aqui presentes, caríssima Ezequiele, uma reprodução ou uma imagem especular do Ministério Público Eleitoral na Defensoria Pública Eleitoral. Isto é, onde houvesse Defensoria Pública da União instalada, ela assumiria o munus, eventualmente com os convênios, as mesmas espécies de convênios celebrados com o Ministério Público da União, entre o Ministério Público da União e o TSE. E onde não houvesse a Defensoria Pública da União instalada, seria possível, e a nossa Lei Complementar 80 de 94 o permite, estabelecer os convênios com as defensorias estaduais. É sempre bom aproveitar esse momento, Ezequiele, para inserir ou reinserir a Defensoria Pública nos debates nacionais. Eu fico à absoluta disposição tanto do grupo de trabalho quanto dos excelentíssimos deputados e deputadas que comandam este projeto na Câmara dos Deputados. Eu estou certo de que, não apenas do ponto de vista associativo, mas também do ponto de vista institucional, pela excelentíssima Defensoria-Geral da União, nós estamos todos à disposição e agradeço mais uma vez o tempo que me ouviram. Obrigado, doutor Vinícius. Eu agradeço ao senhor. Peço que todas as sugestões também, assim como os demais expositores, sejam encaminhadas para esse GT em forma de lei. Passo a palavra ao nosso último expositor da tarde, lembrando que essa foi uma audiência pública de caráter especial, né? Então, eu passo a palavra ao doutor José Antônio Moroni. Eu estou com um problema na internet aqui, se Vossa Excelência estiver me ouvindo ainda, porque nós estamos embaixo de um temporal aqui em Boa Vista, né? Então, se tiver alguma queda, eu já passo a palavra ao José Antônio Moroni, do Grupo Referência da Plataforma Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. Obrigado, deputado Jonathan. Inicialmente, eu quero me solidarizar com as mais de 350 mil famílias que tiveram seus entes queridos mortos por essa pandemia, né? E como tem uma campanha aqui em Brasília, que ao mesmo tempo é uma campanha bonita, mas muito triste, que diz que essas mortes eram amores de alguém. Quem partiu era amor de alguém, né? Então, me solidarizar com as 350 mil famílias, no mínimo, que estão passando por luto, que para mim também é um luto coletivo.
Bom, eu sou da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. A plataforma hoje reúne mais de 120 movimentos, organizações e coletivos de todo o Brasil, e alguns desses movimentos reúnem vários grupos em torno de si, né? E nós, desde 2004, nós debatemos o tema da questão da reforma do sistema político. E hoje nós temos mais uma pegada, talvez, de fazer uma transição, não de pensar a reforma do sistema político, mas de pensar um novo sistema político. Mas esse é um outro objeto de debate que não é dessa comissão, né? E a plataforma, desde o seu início, nós entendemos que o sistema político, nós formulamos esse conceito mais de sistema político para entender todas as esferas de poder, né? Não só o que diz respeito à reforma eleitoral, reforma política, né? Então, eu vou apresentar mais os debates que nós temos em relação à questão do que nós chamamos de reforma política, porque no âmbito do sistema político nós trabalhamos o fortalecimento da democracia direta, o fortalecimento da democracia participativa, que tem a ver com os conselhos, conferências, audiências públicas, que são instrumentos de participação institucionalizada da sociedade, né? O aperfeiçoamento da democracia representativa, e aí nós trabalhamos a reforma política, a democratização da informação e da comunicação, e a democratização do sistema de justiça, e aí incluído todo também o aparato de segurança do Estado, né? Então, a plataforma trabalha nessa amplitude no seu conceito de sistema político, né? Do que trata do sistema eleitoral ou da reforma política, nós temos uma atual leitura, nós temos uma leitura do atual sistema político, que é onde tem algumas questões que nós, enquanto plataforma, queremos enfrentar, né? Uma se diz respeito à subrepresentação dos vários segmentos da população nos espaços de poder. E olhando aqui, podemos olhar mais em função da questão do legislativo, né, mas não só nesses espaços, a gente vê a subrepresentação, por exemplo, das mulheres no Congresso Nacional, né, que hoje nós chegamos em torno de 15%. Né? Então, a questão do povo negro, dos povos indígenas, das juventudes. Então, nós temos que pensar a questão da subrepresentação. Né? Nesse sentido, nós somos contra qualquer possibilidade de distrital ou distritão, porque nós entendemos que esse sistema ele mais acentua essa questão da subrepresentação, né? E defendemos a questão até por uma estratégia de fortalecimento dos partidos políticos, porque nós entendemos que os partidos políticos precisam ser fortalecidos e nós termos realmente partidos políticos no Brasil, né? A questão da lista pré-ordenada. E para nós é fundamental, é essencial a questão de paridade de gênero e paridade racial. Né? Para nós, a questão da subrepresentação de gênero e raça é fundamental a gente enfrentar, a gente só enfrenta isso do ponto de vista também da legislação, a questão da paridade. Né? Tem um debate muito forte a respeito da representação dos povos indígenas, das nações indígenas, os povos, que nós temos que estabelecer um processo, o parlamento tem que estabelecer um processo de debate sobre essa representação, né? Que ela não se dá, essa representação, pelo acúmulo que se tem, não se dá pelos mesmos mecanismos, pelos mesmos processos que nós construímos as nossas representações institucionais. No que trata da questão do financiamento, a nossa defesa é financiamento público exclusivo de campanha, né? Mas a gente precisa, a nossa defesa é de repensar os critérios de partilha do fundo eleitoral, né? Que hoje são os mesmos critérios de partilha do fundo partidário.
tem questões que nós questionamos, tá, mas em relação ao fundo eleitoral, não pode ser os mesmos critérios de partilha do recurso do fundo partidário. Por que não pode? Porque nós entendemos que o financiamento público de campanha, ele se justifica para você dar uma maior transparência, novos mecanismos, mas também em função da questão de você ter uma equidade maior na disputa. Né? A gente sabe que a questão financeira pesa muito no resultado eleitoral. Então, você ter um financiamento público de campanha ameniza essa desigualdade. Então, não pode ser usado como critério da partilha do fundo os mesmos critérios do fundo partidário ou critérios, por exemplo, da maior bancada e tal, tem que equalizar melhor isso, né? E deixar de maneira mais equitativa essa questão do fundo eleitoral dos critérios, né? E aí também tem essa questão do financiamento e das cotas, né? Uma das questões que nós precisamos enfrentar é que os partidos têm que destinar o recurso para as suas candidaturas no mesmo momento. Não pode as candidaturas das mulheres e as candidaturas do povo negro receber o recurso perto das eleições. Né? Tem que estar no mesmo momento, repassa o mesmo momento de todas as candidaturas, né? Sendo que o repasse para o partido foi numa parcela só e no mesmo momento. Né? Então, isso acho que é uma questão que a gente tem que pensar. Uma outra questão que não está no âmbito eleitoral, mas eu gostaria de mencionar duas questões. Uma é que tem a iniciativa popular de lei, a iniciativa popular de lei, né, que é um instrumento da democracia direta, mas ela foi, toda ela, a regulamentação em 94, foi no momento que a gente não tinha todo esse acesso que hoje nós temos ao mundo virtual, né? Então, ainda é quase 1,5 milhão de assinaturas físicas, com título de lei, não o número do título eleitoral e tal. Então, tem que atualizar essa regulamentação e permitir, com todos os cuidados possíveis, todos os mecanismos de segurança, a questão da coleta virtual, para realmente a gente ter projetos de iniciativa popular em tramitação no nosso Congresso. E aí tem que pensar um rito próprio para essas propostas de lei de iniciativa popular. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar para nós, da plataforma, é muito importante, e dentro da plataforma nós temos vários grupos religiosos e de todas as matizes religiosas, cristãs e não cristãs também, né? E nós defendemos, sim, a questão da liberdade religiosa, mas nós temos que pensar como que a gente dá um limite ao poder religioso no processo eleitoral. Né? Uma coisa é você ter liberdade religiosa, e tem que ter, e só um Estado laico é capaz de assegurar a liberdade religiosa. A gente tem as várias experiências no mundo, quando os estados deixam de ser laico e passam a ser do domínio de uma determinada concepção religiosa, ela oprime as outras concepções. Então, se nós queremos que o povo, quem crê, reze, tem que ser estado laico. Né? E as igrejas não podem se transformar em células partidárias. Então, esse debate sobre a questão do poder religioso nas eleições nós temos que enfrentar. Não tem nada a ver com criminalização no campo religioso, nada a ver com isso. É uma questão democrática. É uma questão democrática. As igrejas não podem se tornar células partidárias. E o Estado tem que ser laico para que todo o povo possa rezar nas suas crenças. E quem não quer rezar e não tem crença nenhuma também possa manifestar assim as suas ideias. Obrigado, fiquei nos 10 minutos bem certinho. Obrigado. Obrigado, doutor José Eu quero encerrar aqui, mas
fazendo uma referência especial ao nosso presidente Arthur Lira. Hoje nós encerramos formalmente as nossas audiências públicas. Já foram mais de 110 pessoas ouvidas em audiência pública dentro da Câmara dos Deputados, nesse GT. Quero agradecer a minha querida e amiga relatora, a deputada Margarete, que está por apresentar já o seu relatório prévio pelos próximos dias. Está fazendo um excelentíssimo trabalho. Espero que a nossa condução frente a esse grupo de trabalho esteja condizente à altura do seu relatório. Quero agradecer a Sara aqui, em nome dela, saudar todos que trabalham na Câmara dos Deputados e que nos auxiliam nesse momento. Quero agradecer aos consultores legislativos, Carlos Frazão, Márcio Rabate, Rafael Carvalho, Roberto Carlos Pontes, consultores legislativos, e ainda temos os nossos consultores que foram nomeados pelo nosso presidente Arthur Lira, que ajudou a montar um grupo de consultores técnicos para somar junto com os nossos consultores legislativos, que são eles, doutora Eise Kelly Barros, que aqui está conosco nessa audiência pública, doutora Georgia Nunes, que também está aqui conosco na audiência pública, doutor José Nunes Cerqueira Neto, doutor Luiz Fernando Pereira, mais conhecido como nosso querido Pereira, doutor Marcelo Weicker, que eu aprendi a chamar o sobrenome dele depois de meses treinando, o excelentíssimo juiz federal, que nos foi cedido pelo ministro Fachin, doutor Nicolau, e o doutor Frederico Franco Alvim, são os nossos consultores. Nos nossos próximos passos, vamos marcar uma nova etapa, que já é a construção do nosso relatório prévio. Esse relatório foi construído sobre várias mãos, onde foram ouvidos a Abradep, o IBRAD, a OAB, os TRS, o TRF, os ministros, e assim toda a sociedade civil organizada participaram desse GT e do grupo de trabalho. Agradeço mais uma vez a cada um dos nossos expositores aqui presente hoje, em nome do meu querido amigo, doutor Flávio Eduardo Brito, a qual saúdo todos os participantes restantes. Não havendo mais nada a tratar, encerro os trabalhos dessa comissão. Agradeço a cada um dos nossos consultores. Nova audiência já do grupo de trabalho será marcada de acordo com esse presidente e chamado por essa coordenação do grupo de trabalho. Está encerrada a presente reunião.